O sol mal desponta no horizonte e o asfalto das grandes cidades brasileiras já começa a pulsar sob o ritmo de milhões de passos apressados. Em cada esquina, em cada vagão de metrô lotado e em cada garupa de motocicleta que zigue-zagueia pelo trânsito caótico, encontramos o protagonista silencioso da nossa história, o trabalhador brasileiro. No entanto, nesta narrativa, ele não é apenas um cidadão em busca de sustento. Ele é o que o discurso público convencionou chamar de o batalhador. Mas o que se esconde por trás dessa palavra carregada de aparente virtude? Ao analisarmos a trajetória recente do país, percebemos que o Brasil operou uma das mais complexas manobras sociais e políticas do século XXI, a transformação da vulnerabilidade socioeconômica em um estilo de vida admirável. Existe uma linha tênue e perigosa entre a resiliência humana e a precarização sistêmica. Por um lado, é impossível não reconhecer a força monumental de um povo que enfrenta adversidades diárias com uma criatividade ímpar. Por outro lado, essa mesma capacidade de superação tem sido reconfigurada pelo discurso político e midiático para mascarar falhas profundas na estrutura do Estado. Quando a falta de saneamento básico, a insegurança alimentar ou a ausência de transporte digno são respondidas com a ideia de que o brasileiro sempre dá um jeito, o que estamos fazendo, na verdade, é normalizar o inaceitável. A sobrevivência deixou de ser uma fase transitória de crise para se tornar a identidade permanente de uma nação. Essa normalização da precarização ganha contornos ainda mais nítidos quando observamos o avanço avassalador do trabalho informal e o fenômeno da uberização. Em um cenário onde as alternativas de emprego formal com garantias trabalhistas se tornam cada vez mais escassas, a busca diária pelo pão básico foi rebatizada como empreendedorismo. O entregador que pedala 12 horas por dia ou o motorista que passa madrugadas ao volante não são mais vistos apenas como vítimas de um mercado de trabalho excludente, mas como indivíduos autônomos que escolheram ser seus próprios chefes. Essa mudança semântica é fundamental para a manutenção do sistema. Ao transformar a necessidade extrema em uma escolha de carreira, a sociedade retira dos ombros do Estado e das grandes corporações a responsabilidade pela seguridade social e a transfere inteiramente para o indivíduo. O batalhador brasileiro, inserido nesta lógica, carrega consigo um peso que vai além do esforço físico. Há uma pressão psicológica constante para que ele sinta orgulho de sua exaustão. A ideia de que o cansaço é um troféu e de que a falta de descanso é um sinal de dedicação extrema fortalece a narrativa da resiliência, enquanto soterra a discussão sobre direitos fundamentais. O trabalho informal deixa de ser uma solução temporária de sobrevivência para se tornar uma cultura onde a incerteza do amanhã é celebrada como a liberdade de não ter patrão, mesmo quando o patrão real é um algoritmo invisível que dita o preço do esforço e a margem de lucro. Para compreendermos como chegamos a esse ponto, é preciso mergulhar nas raízes históricas da ausência do Estado. O Brasil sempre conviveu com um vazio institucional em setores vitais como saúde, segurança e educação. Essa negligência não é um acidente, mas uma característica persistente que moldou a psicologia coletiva. Crises econômicas históricas serviram como laboratórios para essa adaptação forçada. Se olharmos para as décadas de 1980 e 1990, veremos o trauma da hiperinflação marcando a memória de gerações. Naquela época, os preços mudavam várias vezes ao dia e o poder de compra derretia diante dos olhos. Foi nesse terreno de instabilidade absoluta que floresceu a psicologia da improvisação econômica, popularmente conhecida como a gambiarra. A gambiarra no Brasil transcende o simples conserto doméstico com fita isolante e arame. Ela se tornou um mecanismo de defesa permanente. É a solução criativa para um problema que não deveria existir. Se o transporte público falha, o cidadão cria uma rede informal de caronas. Se o sistema de saúde é inacessível, recorre-se a conhecimentos populares ou redes de apoio comunitário. O problema é que, com o passar das décadas, o que deveria ser uma exceção diante da urgência tornou-se a regra de funcionamento do país. O Estado passou a contar com a gambiarra do cidadão para não precisar oferecer serviços de qualidade. Essa herança das crises passadas consolidou a crença de que o brasileiro é um ser naturalmente adaptável. No entanto, essa adaptabilidade tem um custo invisível e altíssimo. A energia gasta apenas para sobreviver ao dia a dia, para contornar a burocracia ou para garantir o mínimo necessário, é uma energia que não é investida em inovação real,
em educação ou em lazer. A improvisação constante impede o planejamento de longo prazo. O cidadão vive no modo de emergência, onde o futuro é um luxo que poucos podem se dar ao direito de imaginar. A ausência estrutural do Estado funciona como um antagonista silencioso nesta jornada. Ao recuar de suas obrigações constitucionais, o poder público permite que o vácuo seja preenchido pela necessidade crua. E é exatamente nesse vácuo que a narrativa da romantização da sobrevivência se instala com mais força. Não se trata apenas de uma negligência passiva, mas de uma estratégia ativa de gestão social. Ao elogiar a garra do trabalhador que acorda às 4 horas da manhã e pega 3 ônibus para chegar ao serviço, o sistema desvia o foco da pergunta crucial: por que as condições de mobilidade urbana são tão desumanas que exigem tal sacrifício? A identidade do batalhador acaba por ser uma armadilha de orgulho. É difícil para o cidadão questionar o sistema quando sua própria dignidade está ancorada no fato de ele ser alguém que não desiste, que não se abate e que sempre dá um jeito. Essa construção social cria uma barreira emocional contra a indignação política. O esgotamento é interpretado como uma medalha de honra e a precariedade é vista como um cenário de superação pessoal. É nesse ponto que a sobrevivência deixa de ser um peso para ser vendida como um estilo de vida, um modo brasileiro de ser no mundo, resiliente e inabalável, independentemente da dor e da falta de suporte que isso acarrete. Estamos diante de um país que aprendeu a admirar suas próprias cicatrizes sem questionar quem segura a faca. A economia informal não é apenas um setor de estatística, é o pulsar de um povo que foi empurrado para a margem e lá construiu sua própria cidade com suas próprias leis de sobrevivência e sua própria estética de superação. Mas até onde essa corda pode ser esticada antes de se romper? Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. O debate sobre como a nossa resiliência tem sido usada contra nós está apenas começando e ainda temos muito a explorar sobre as engrenagens que movem essa realidade brasileira. Nesse cenário de adaptação constante, o papel desempenhado pelo governo e pelas sucessivas gestões do Poder Executivo assume uma importância estratégica na manutenção dessa realidade. Ao analisar a atuação estatal nas últimas décadas, percebemos que o discurso oficial frequentemente oscila entre a oferta de redes de proteção mínimas e a celebração da autossuficiência individual. O governo, independentemente de sua inclinação ideológica momentânea, encontrou na narrativa do trabalhador que não desiste uma forma eficaz de aliviar a pressão sobre a necessidade de reformas estruturais profundas. Quando o Estado falha em garantir o pleno emprego ou uma infraestrutura que facilite a vida do cidadão, ele recorre ao elogio da garra do batalhador. Esse elogio funciona como uma espécie de amortecedor social. Ao dizer que o povo brasileiro é heróico por superar tantas adversidades, o gestor público, de certa forma, transfere o mérito da sobrevivência para o indivíduo, enquanto silencia sobre a sua própria responsabilidade em remover os obstáculos que tornam essa sobrevivência tão penosa. A utilização de programas de transferência de renda é um exemplo claro dessa dualidade. Por um lado, essas políticas são fundamentais para garantir o patamar mínimo de dignidade e evitar catástrofes humanitárias em momentos de crise. Por outro lado, se não vierem acompanhadas de investimentos pesados em educação de qualidade, saneamento e transporte, elas acabam apenas gerindo a pobreza, sem romper o ciclo de vulnerabilidade. O discurso político se acomoda na ideia de que, com um pequeno suporte estatal, o brasileiro será capaz de empreender e se virar por conta própria. Essa lógica é conveniente para as contas públicas, pois desobriga o Estado de garantir direitos de longo prazo, como uma aposentadoria digna ou um sistema de saúde que não dependa da sorte ou de conexões pessoais. A resiliência popular, portanto, é instrumentalizada pelo Poder Executivo como um recurso nacional inesgotável, uma matéria-prima que substitui a eficiência administrativa. Enquanto isso, a oposição enfrenta desafios significativos para construir uma narrativa que ressoe com essa nova classe de trabalhadores. Historicamente alinhada à defesa dos direitos trabalhistas conquistados no século XX, a oposição muitas vezes encontra dificuldades para dialogar com o entregador de aplicativo ou com o prestador de serviços informais. Para esses setores políticos, a crítica à desidratação das leis trabalhistas é uma bandeira essencial, mas eles esbarram em uma barreira prática. O batalhador muitas vezes não se enxerga mais como um empregado tradicional.
Ele foi convencido de que é um parceiro ou um microempreendedor. Propor alternativas econômicas que foquem apenas no retorno ao modelo antigo de carteira assinada pode soar, para muitos brasileiros, como uma proposta desconectada da agilidade e da autonomia que a economia informal, apesar de cruel, parece oferecer. O desafio da oposição reside em como defender a seguridade social sem parecer que deseja burocratizar a busca diária pelo sustento de quem já aprendeu a viver sem o Estado. Essa desconexão entre o discurso político e a realidade prática gera um impacto profundo na psicologia da sociedade. Vivemos uma dualidade constante. Nas ruas das grandes metrópoles, o que se vê é o esgotamento físico estampado nos rostos de quem enfrenta 4 horas de transporte público por dia. A falta de mobilidade social urbana é um dos maiores gargalos para o bem-estar do brasileiro. O tempo perdido no trânsito ou no ônibus lotado é o tempo roubado da vida familiar, do estudo e do descanso. No entanto, o que deveria ser motivo de revolta social é frequentemente processado pelo cidadão como uma prova de sua própria resistência. Há um orgulho cultural, quase masoquista, em conseguir dar um jeito diante do caos. O brasileiro que conserta o próprio telhado sem recursos, que cria uma pequena venda na porta de casa para complementar a renda ou que domina a logística complexa de atravessar a cidade com pouco dinheiro, sente que possui uma inteligência prática superior. Esse orgulho é o que o mantém de pé, mas é também o que o impede de perceber o nível de exploração ao qual está sendo submetido. Para compreendermos a profundidade desse fenômeno, podemos observar duas perspectivas divergentes. A perspectiva estruturalista e sociológica argumenta que a romantização da sobrevivência é uma das maiores armadilhas para o futuro do Brasil. Segundo essa visão, ao transformarmos o sofrimento em virtude, criamos uma barreira que impede a cobrança por melhorias reais. Se o povo é resiliente por natureza, por que o governo deveria investir bilhões em melhorias que, no fim das contas, o cidadão aprenderá a ignorar ou a contornar? Essa mentalidade perpetua a desigualdade, pois aceita que uma parcela da população viva em estado de emergência permanente. Além disso, essa lógica sabota a produtividade nacional. Um país que gasta a maior parte de sua energia cognitiva apenas tentando sobreviver ao dia de hoje não consegue pensar na ciência, na tecnologia e na inovação que moverão o mundo de amanhã. A sobrevivência como estilo de vida é, nesta visão, o suicídio do desenvolvimento a longo prazo. Em contrapartida, existe a perspectiva liberal e mercadológica, que enxerga nesse cenário um ambiente de alta adaptabilidade e potencial de inovação popular. Para os defensores dessa visão, a flexibilização do trabalho e a necessidade extrema acabam gerando indivíduos muito mais preparados para as incertezas da economia moderna. O brasileiro, acostumado a lidar com a burocracia estatal sufocante e com as crises cíclicas, teria desenvolvido uma autonomia individual invejável. Nessa ótica, a informalidade não seria apenas um problema a ser erradicado, mas um sintoma de que o mercado busca caminhos mais ágeis para fluir, apesar do Estado. A criatividade do batalhador em encontrar nichos de mercado e em adaptar produtos e serviços para as necessidades locais é vista como uma forma de empreendedorismo de base que, se devidamente desonerado, poderia ser o motor de uma nova economia. Para essa corrente de pensamento, o Estado deveria interferir menos e permitir que essa capacidade de adaptação florescesse com menos amarras regulatórias. O problema central é que o cidadão está preso no meio desse debate ideológico, sentindo na pele as consequências de ambos os lados. Ele carrega a autonomia celebrada pelos liberais, mas sem a rede de segurança que a produtividade exige. Ele vive a precarização denunciada pelos estruturalistas, mas sem encontrar nos modelos tradicionais de proteção uma resposta rápida para a sua urgência de hoje. O resultado é um equilíbrio instável, onde a cultura da gambiarra se torna a única lei universal. É a solução temporária que se torna definitiva, porque nada melhor foi colocado no lugar. O Brasil transformou a exceção em regra e a sobrevivência em uma identidade que define quem somos perante o mundo e perante nós mesmos. Enquanto o debate político patina em fórmulas do passado, o batalhador continua a sua jornada silenciosa, equilibrando o cansaço extremo com o orgulho de ainda estar de pé, sem saber ao certo até quando o seu corpo e a sua mente suportarão o peso de carregar uma nação inteira nas costas sem o suporte necessário para o futuro. Essa normalização do estado de alerta constante cobra um preço que os indicadores econômicos tradicionais raramente conseguem capturar.
Quando a sobrevivência se torna a base da identidade cultural, a saúde mental coletiva entra em colapso silencioso. O batalhador, herói de uma narrativa de superação que ele mesmo não escolheu escrever, começa a manifestar agora os sinais de um esgotamento profundo. O termo em inglês burnout deixou de ser um conceito corporativo distante para se tornar a realidade cotidiana de quem não consegue mais distinguir o tempo de descanso do tempo de produção. Nas paradas de ônibus e nas madrugadas de quem aguarda notificações de aplicativos de entrega, a ansiedade se tornou um ruído de fundo constante. É a angústia de saber que qualquer imprevisto, como um problema de saúde inesperado ou um simples pneu furado, pode significar a completa ausência de comida na mesa no final da semana. Essa pressão psicológica crônica molda uma sociedade que vive permanentemente no limite do estresse. A criatividade, que antes era vista como uma ferramenta de inovação e liberdade, passaria a ser gasta quase inteiramente na resolução de problemas básicos e imediatos. Isso gera o que os especialistas chamam de escassez cognitiva, onde a mente fica tão ocupada com a sobrevivência do dia de hoje que perde a capacidade biológica de planejar o amanhã. O impacto disso, a longo prazo, é a consolidação de uma cidadania de baixíssima expectativa. O brasileiro médio, acostumado a ver o Estado falhar sistematicamente em prover segurança e saúde, passa a enxergar esses serviços não como direitos fundamentais garantidos pela Constituição de 1988, mas como uma questão de sorte. Essa desilusão profunda empurra o cidadão para um isolamento defensivo, onde a solução para todos os problemas deve ser estritamente individual, o que reforça a lógica de que cada um deve ser seu próprio exército contra um sistema hostil. Se olharmos para os horizontes possíveis, o primeiro cenário que se apresenta é o da inércia. Nele, a tendência atual de desregulamentação trabalhista se aprofunda sem que nenhuma rede de proteção sólida seja construída em seu lugar. A sobrevivência individualista se torna a norma social definitiva e o Estado se retira quase completamente das suas funções de bem-estar, atuando apenas como um regulador burocrático de conflitos. Nesse futuro, o Brasil se consolidaria como uma economia de prestação de serviços de baixo valor agregado, onde a resiliência do batalhador é explorada até o limite da exaustão física. A desigualdade ganharia contornos ainda mais rígidos, pois quem não possui capital inicial para investir em si mesmo ficaria preso em um ciclo perpétuo de bicos e trabalhos informais, sem qualquer perspectiva de aposentadoria ou descanso digno. É a cristalização de um país que funciona permanentemente no modo de emergência, onde o progresso é medido apenas pela capacidade individual de não sucumbir ao caos diário. Existe, contudo, um caminho alternativo, que podemos chamar de cenário de reforma e reestruturação. Esse caminho exige uma mudança profunda na forma como enxergamos a relação entre trabalho e proteção social na era digital. Em vez de tentarmos forçar o trabalhador contemporâneo a caber em modelos de emprego do século XX, que já não existem mais para a grande maioria, a reforma propõe a criação de redes de seguridade social adaptadas às novas realidades tecnológicas. Isso incluiria garantias de renda mínima desvinculadas da carteira assinada tradicional e o reconhecimento jurídico das novas formas de trabalho em plataformas. Ao reduzir o peso sufocante da sobrevivência diária, o país permitiria que a lendária adaptabilidade brasileira fosse finalmente direcionada para a inovação produtiva real. Imagine o potencial de um povo que já sabe empreender com quase nada, se tivesse a segurança básica de que um erro ou um problema de saúde não significaria a miséria absoluta. Nesse cenário, o Brasil deixaria de exportar apenas resiliência bruta para exportar soluções tecnológicas e sociais complexas, transformando a necessidade em desenvolvimento planejado. A conclusão desse processo nacional não permite soluções mágicas de curto prazo. É preciso validar e celebrar a resiliência, a criatividade e a força histórica do povo brasileiro, pois elas são, de fato, admiráveis e fundamentais para a nossa identidade. O batalhador é, em muitos aspectos, o que mantém as engrenagens do país girando, apesar de todas as crises institucionais e econômicas. No entanto, o ponto crítico desta análise é a necessidade urgente de recusar a instrumentalização dessa força pelo discurso público. A capacidade de dar um jeito não pode mais ser usada como uma desculpa política conveniente para justificar a ausência de políticas públicas estruturais e direitos fundamentais. Não podemos aceitar que a sobrevivência seja o limite máximo do nosso potencial como nação. O desafio que se impõe para o governo, para
para a oposição e para toda a sociedade brasileira é a migração definitiva de uma cultura da sobrevivência para uma cultura do bem-estar e do desenvolvimento humano sustentável, onde o direito a uma vida plena prevaleça sobre a urgência do agora. O orgulho de ser um povo que não desiste nunca é uma chama poderosa, mas uma chama que queima sem o combustível adequado acaba por consumir a própria estrutura que a sustenta. O futuro do Brasil depende da nossa capacidade coletiva de entender que a dignidade humana não deve ser encarada como um prêmio para quem sobreviveu ao sistema, mas como o ponto de partida inegociável para qualquer cidadão. Ao transformarmos a sobrevivência de um estilo de vida em uma página superada da nossa história, poderemos finalmente descobrir o que o brasileiro é realmente capaz de criar quando não precisa mais gastar toda a sua energia vital apenas para continuar existindo. O horizonte do desenvolvimento real só será alcançado quando o esforço diário de cada batalhador for investido para construir o novo e não apenas para remendar o que está quebrado. A transição da gambiarra para o projeto planejado e da sobrevivência para a vida plena é, sem dúvida, a grande missão da nossa geração. Somente assim o Brasil deixará de ser o país do futuro que nunca chega para se tornar o país